que acompanha o meu canal. Neste vídeo estudaremos mais um conceito de geometria, figuras semelhantes. Observe as imagens que estão ao lado. São semelhantes. Por quê? Porque essas imagens, as pipas A e B, têm a mesma forma, a forma de um hexágono não regular e não tem necessariamente o mesmo tamanho. Podemos dizer que a pipa A é uma ampliação da pipa B e a pipa B é uma redução da pipa A. Duas figuras são semelhantes quando têm a mesma forma, sem ter necessariamente o mesmo tamanho. Podemos dizer que figuras congruentes também são figuras semelhantes. É o que veremos a seguir com polígonos semelhantes. Vejamos um exemplo. Temos aqui os seguintes polígonos semelhantes: os quadriláteros ABCD e MNPQ. Com essas medidas, como está na imagem ao lado. Observe as medidas dos ângulos internos correspondentes. A medida do ângulo A é igual à medida do ângulo M, ambas iguais a 82. Logo, os ângulos A e M são congruentes. A medida do ângulo B é igual à medida do ângulo N, igual a 78. Logo, esses ângulos B e N são congruentes. Seguindo, a medida do ângulo C é igual à medida do ângulo P, ambas iguais a 115. Portanto, os ângulos C e P são congruentes. E por fim, a medida do ângulo D é igual à medida do ângulo Q, igual a 85 graus. Portanto, esses ângulos D e Q são congruentes. Portanto, os ângulos internos correspondentes destes dois quadriláteros são congruentes. Agora iremos verificar se os lados correspondentes são proporcionais, ou seja, as razões entre os lados correspondentes são iguais. Neste exemplo, o lado correspondente à parte superior do quadrilátero são os lados AB e MN, respectivamente iguais a 6 e 2,4. Efetuando a divisão, vamos encontrar 2,5. A razão entre esses lados é igual a 2,5. Seguindo, vamos calcular agora a razão entre o lado correspondente à parte direita dos quadriláteros, que são os lados BC e NP, respectivamente iguais a 3 e 1,2. Efetuando a divisão, encontraremos novamente a razão igual a 2,5. Bom, vamos agora calcular a razão entre os lados correspondentes à parte inferior dos quadriláteros, que são os lados CD e PQ, respectivamente iguais a 5 e 2. Dividindo 5 por 2 é igual a 2,5. Novamente, a razão 2,5. E por fim, a razão entre os lados correspondentes à parte esquerda dos quadriláteros, os lados AD e MQ, respectivamente iguais a 4 e 1,6. Dividindo 4 por 1,6 resulta também em 2,5. Como as razões entre os lados correspondentes são iguais, ou seja, são proporcionais, então os quadriláteros ABCD e MNPQ são semelhantes. Utilizamos o símbolo tio para indicar que dois polígonos são semelhantes. E o valor entre o valor da razão entre os lados correspondentes, 2,5,
é chamada de razão de semelhança. Bom, com estas informações já podemos formalizar o conceito de polígonos semelhantes. Dizemos que dois polígonos são semelhantes quando os lados, os ângulos internos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. Satisfazendo estas duas condições, podemos concluir que estes polígonos são semelhantes. Como consequência desta definição, temos a seguinte propriedade. Diz o seguinte: quando dois polígonos são semelhantes, os perímetros desses polígonos são proporcionais às medidas de dois lados correspondentes quaisquer. Vamos utilizar o mesmo exemplo para entender esta propriedade. Já sabemos que neste exemplo, a razão entre as medidas de dois lados correspondentes quaisquer é igual a 2,5, vamos calcular o perímetro de cada um dos polígonos. O perímetro do quadrilátero ABCD, representamos pela letra P maiúscula, que é igual à soma dos lados AB, cuja medida é 6 centímetros, BC 3 centímetros, CD 5 e AD 4 centímetros. Efetuando a soma, obtemos o perímetro desse quadrilátero igual a 18 centímetros. O perímetro do quadrilátero NNPQ, vamos representar pela letra P maiúscula. Para diferenciar, acrescentamos uma linha, ficando P', que é igual à soma dos lados desse polígono NN, cuja medida é 2,4, NP 1,2, PQ 2 centímetros e NQ 1,6 centímetros. Efetuando o cálculo, obtemos o perímetro desse quadrilátero igual a 7,2 centímetros. Agora vamos efetuar a razão entre os perímetros desses polígonos. A razão entre P maiúsculo sobre P', que é igual a 18 dividido por 7,2. Efetuando divisão, vocês podem conferir em casa, vai resultar exatamente em 2,5. Bom, pessoal, para praticar o conhecimento adquirido, vamos fazer o seguinte exercício. A primeira questão diz o seguinte: os trapézios ABCD e NNPQ são semelhantes. Como vocês estão vendo aí abaixo, a imagem desses trapézios. Vamos responder as seguintes perguntas. Na letra A, qual é a razão de semelhança entre os trapézios ABCD e NNPQ? Vamos calcular a razão entre os lados correspondentes, no qual temos todas as informações. Observem os lados correspondentes BC e NP. Temos informações suficientes para calcularmos a razão de semelhança. O lado BC é igual a 20 e o lado NP é igual a 5, formando a fração 20 quintos. 20 dividido por 5 igual a 4. Então, a razão de semelhança entre esses trapézios é igual a 4. Vamos utilizar esta informação para responder a letra B, que diz o seguinte: qual o valor das medidas x, y e z indicadas? Bom, onde temos a informação da letra x? No lado NN, que está no lado esquerdo do segundo trapézio. Quem é o lado correspondente ao lado o de medida x? É o lado AB, de medida 24. Então, vamos calcular a razão entre os lados correspondentes à parte esquerda do trapézio. É AB sobre NN, de medidas 24 e x. Ficando 24 sobre x igual a 4, pois a razão de semelhança é igual a 4. Aplicando a propriedade fundamental das proporções, que é a multiplicação dos meios é igual a multiplicação dos extremos, vai ficar o seguinte: 4 vezes x
4x. E 24 vezes 1 igual a 24. 4x igual a 24. O número 4 passa para o segundo membro, dividindo, ficando x igual a 24 dividido por 4, que é igual a 6. X igual a 6. O y está na parte direita. Temos aí um segmento inclinado do polígono NNPQ. Então, o segmento PQ tem medida y. Quem é o lado correspondente a PQ? É o lado CD. Então, a razão entre esses lados correspondentes é CD sobre PQ é igual a 44 sobre y. Igualamos ao número 4, pois a razão de semelhança é igual a 4. Ficando 44 sobre y igual a 4. E vice-versa. Aplicando a propriedade fundamental da proporção, 4 vezes y é igual a 4y e 44 vezes 1 é igual a 44. O número 4 passa para o segundo membro, dividindo, ficando y igual a 44 dividido por 4, que é igual a 11. Y igual a 11. E por fim, z está na parte inferior dos trapézios. Então, a razão entre os lados correspondentes à parte inferior dos trapézios é AD sobre NQ. AD de medida 56 e NQ de medida Z, igualando a 4, pois a razão de semelhança é igual a 4. Então, aplicando a propriedade da proporção, vai ficar 4 vezes Z, que é igual a 4Z, igual a 56 vezes 1, que é igual a 56. O número 4 para o segundo membro, dividindo, ficando Z igual a 56 dividido por 4, que é igual a 14. Obtemos Z igual a 14. Agora vamos responder a segunda questão. Diz o seguinte: a razão de semelhança entre dois hexágonos regulares é 7/2. Determine a medida do lado de cada um dos hexágonos, sabendo que o perímetro do maior deles é 50,4. A questão traz esta informação: o perímetro do hexágono maior é 50,4 centímetros. Segundo a propriedade que vimos anteriormente, os perímetros dos hexágonos são proporcionais às medidas dos lados correspondentes quaisquer, pois os hexágonos são polígonos. Observe nesta questão que o maior está para o menor. Ou seja, como 7 está para 2, 50,4, que é o maior deles, está para x, que é o perímetro do hexágono menor. Ficando assim, 50,4 sobre x igual a 7 sobre 2. Aplicando a propriedade fundamental da proporção, temos que 7 vezes x é igual a 7x e 2 vezes 50,4 é igual a 100,8. Chegamos aqui na equação 7x igual a 100,8. 7 está multiplicando por x, passa para o segundo membro dividindo, ficando x igual a 100,8 dividido por 7. X é igual a 14,4 centímetros. Assim, determinamos o perímetro do hexágono menor. Como um hexágono regular tem 6 lados iguais, iremos dividir os perímetros do hexágono maior e do hexágono menor por 6. Dividindo o perímetro do hexágono maior por 6, 50,4 dividido por 6, resulta em 8,4 centímetros, que é a medida dos lados do hexágono maior. E dividindo 14,4 por 6, resulta em 2,4 centímetros, que é a medida dos lados do hexágono menor. Bom, pessoal, assim finalizamos a nossa aula. Continue acompanhando os nossos vídeos e nos veremos nas próximas aulas.